Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero, juntamente com os irmãos, ler a palavra do Senhor, onde o tema, onde os irmãos colocaram na campanha. Evangelho a qual João escreveu, capítulo de número 13, versículo de número 31 até o versículo de número 38. Evangelho de Jesus, que a qual escreveu João, capítulo 31 até o versículo de número 38. Os irmãos acharam? Amém. Que bom que os irmãos, com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, com o celular, tablet, notebook, mas os irmãos trazem o livro ainda junto. Isso é muito bom. Mas para quem não trouxe, nós temos aí o monitor, tanto para nós que ficamos aqui e na nave da igreja, ver aqui desse lado aqui. Então diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podereis vos ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podereis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, os amados irmãos escolheram esse texto no Evangelho, né, de Jesus, que a qual escreveu o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor. No capítulo 13, vou mais focar, né, nesses 2 versículos, por mais que eu li do versículo 31 até o versículo de número 38, eu quero focar mais nesses 2 versículos de número 34 e versículo de número 35. Né? Eu gostaria que, por mais que essa semana vai ser uma semana onde nós vamos ser impactados por essa palavra, que os irmãos sempre vão estar ouvindo, né, essa palavra, esse texto, e eu acredito que a gente vai gravar isso, né, em nosso coração. E
E a gente tem essa ideia, né, e a gente foca muito no versículo que João fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acredito, se eu perguntar para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, eu acredito que cada um fala de cor e salteado, não é verdade? Será que nós hoje podemos gravar esse versículo aqui, né? Mas gravar mesmo e fazer dele um textuário também, e colocar ele como textuário da Bíblia, né? Que é o novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Jesus, ele mudou, né, o conceito de amar. Ele mudou, e isso deve impactar realmente, e isso impactou realmente no contexto em que ele vivia, porque as pessoas pensavam que amavam, mas não amavam, né? As pessoas pensavam que praticavam o amor, mas não praticavam o amor, né? Então, Jesus, ele vai dizer, no versículo de número 34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. Aqui que está. Que nós devemos frisar, é aqui, como eu vos amei. Certo? Nós aprendemos assim, que nós devemos amar as pessoas como a ti mesmo, não é verdade? Está errado. Nós não devemos amar as pessoas como eu amo a mim. É diferente. Nós devemos amar as pessoas como Jesus amou, é totalmente diferente, se você perceber. E durante essa semana você vai perceber isso. Porque vai ser pregado mensagens aqui, os irmãos vão perceber isso, que nós estamos muito, mas muito mesmo errado. Que nós devemos amar como nós mesmos. Nós devemos amar como Jesus amou. E se nós observar, e se nós olhar como Jesus olhou, nós vamos aprender. As pessoas estão cegas, a nossa sociedade está cega, e no tempo de Jesus também as pessoas estavam cegas. Por isso que Jesus, ele diz que a candeia do corpo são os olhos. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Se nós olharmos como Jesus olhou, nós vamos viver o pleno evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo quer amar, ou seja, todo mundo quer ser amado. E todo mundo acha o que é saber amar. Mas Jesus chega e diz: um novo mandamento vos dou, que vós ameis como eu amei. É isso que Jesus vem dizer. E eu sempre me lembro que um professor meu disse assim, que uma criança ela fez uma oração, e eu achei interessante a oração dessa criança. E ela começou a orar, dobrou o joelho, começou a orar e disse: Deus, eu não consigo de forma alguma, eu não entendo como que Deus consegue amar o mundo inteiro. Aqui em casa só tem 4 e eu não consigo amar nenhum deles. E é verdade. É verdade. Amar não é fácil. Amar é coisa difícil. Por isso que amar é um mandamento. É um mandamento dado por Jesus. E nós devemos fazer de tudo para seguir e fazer a vontade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos ver que nós, na nossa vida como cristão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como homem, sabe que nós homens, nós colocamos, dividimos em nossa cabeça bloquinhos, né?
Principalmente o homem, ele coloca bloquinho, divide tudo, né? Mas não devemos dividir tudo. Porque para nós que servimos a Deus, tudo é sagrado. A igreja é sagrado. A minha profissão é sagrada. Deus pode me usar na minha profissão. Aonde eu estiver, tudo é sagrado. O meu lar é sagrado. Aonde eu estiver, é sagrado. Essa ideia de dividir tudo é coisa do homem. Então, tudo é sagrado. Devemos olhar dessa forma e como cidadão, como Pedro diz que nós estamos nesse mundo como peregrino e forasteiro, por mais que nós, como igreja, não somos deste mundo. Se nós fôssemos deste mundo, o próprio Senhor Jesus, ele disse, o mundo vos amaria. Mas como eu não sou deste mundo, o mundo me aborrece. Se os irmãos, a igreja, fosse desse mundo, a igreja seria amada, mas como a igreja não é desse mundo, a igreja não é deste mundo, a igreja está aqui apenas de passagem. A nossa morada não é aqui. Por isso que nós não somos amados. Você não é amado, mas nós desejamos ser amado. Quem não gosta de um abraço? Quem não gosta de um cheiro bem forte ali do lado do pescoço? Eu gosto. Eu adoro. Quem não gosta de um carinho, de um abraço, de estar junto? Quem não gosta? Nós temos sentimentos. Deus nos criou assim. E Jesus, ele vai dizer que nós devemos amar uns aos outros, como ele amou. Não devo amar a pessoa como se fosse a mim mesmo. Mas eu devo amar as pessoas como Jesus amou. Aí eu tenho que abrir um leque muito grande para enxergar a visão de Cristo. Como que Jesus enxergava o seu contexto aonde ele vivia. Como que os judeus tinham uma visão de amor. Moisés deu a lei, dizendo olho por olho e dente por dente. Por que Moisés deu essa lei para o povo? Porque Deus tinha dado para Moisés. Porque naquela época o povo saiu do Egito totalmente sem uma civilização. A civilização que estava se formando era totalmente desorganizada. O país era desorganizado, era uma anarquia, não era um país ainda organizado. Então veio como um tribunal, para que o povo fosse educado. Então, olho por olho. Se você cometesse uma falha, a mesma falha você tinha que pagar. Mas antes disso, se você fizesse mal a uma pessoa, aí era diferente. Era ruim viver naquela época. Se você me feriu, a sua família vai pagar por isso. Se você me feriu, a sua família vai ser assassinada. Se você me feriu, você vai pagar. E não adianta, eu vou te procurar. Era assim. Agora vem Moisés, Deus dando a lei a Moisés, olha, olho por olho, dente por dente. Então era organizado. O país estava sendo organizado. Agora, e olha só, né, que diz, né, em Êxodo capítulo 21, versículo de número 24, se o Arthur puder me ajudar, você vai ver ali levantado esse problema, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era assim que era o mundo antigo. Então, antes da lei, a vingança era sem limite. Me feriu, mato sua família. Então, Deus, para resolver isso, Ele coloca olho por olho, dente por dente. Não é vingança,
Isso não é vingança, é apenas para colocar um limite, porque o povo não sabia o que era erro, a pessoa não sabia o que era pecado, mas a partir do momento que a lei foi dada por Deus, as pessoas quando falhavam, eles diziam, errei, falhei. Por isso que Deus então colocou, não como vingança, mas para colocar um limite. A pena não pode passar da culpa. Então hoje o justo, na nossa sociedade hoje, o justo busca os seus direitos. Então Deus vem e inventa o tribunal, né? Deus inventa o tribunal, ou seja, bateu no meu carro, vou procurar meus direitos. Não é verdade? Mas é até aí, não posso passar disso. Mas o que está acontecendo hoje? Bateu no meu carro, o cara vai lá e tira a vida do outro. Não pode fazer isso. Tem o tribunal. Errou, busca a justiça, não é errado. Eu tive uma sobrinha que ela chorava, me abraçava, dizendo, olha, minha irmã me ofendeu, me xingou, me caluniou, fez de tudo. E ela até me emocionou dizendo isso. E aquilo foi criando um sentimento muito forte dentro dela, porque ela ainda era adolescente e começou a sofrer calúnia e difamação. Começou a sofrer, né? Lógico que daí começa a sentir um sentimento de querer revidar, de querer dar o troco, de querer fazer alguma coisa. Mas daí eu disse, não, espera aí. Lógico, faz o seguinte, não está bem aqui? Vai na outra igreja. Não, mas só para você ter um fôlego. Mas converse com o pastor. Foi lá, conversou com o pastor Edmundo. O pastor Edmundo, olha, pode ir, não é errado, pode procurar a justiça. Foi lá, conversou, aí sim. Aí chegou a irmã lá, né, que ofendeu, e está lá, na frente do juiz, a minha sobrinha e a irmã. Coisa bonita, né? Isso é lindo demais. 2 servas, lá na frente do juiz. Aí o juiz, pode levantar. Daí a minha sobrinha, então, ela fez isso, me difamou, estou sendo difamada na minha vila, onde eu moro, né? E aí a irmã, pelo amor de Deus, colocou a mão na cabeça. Daí o juiz, fica quieta. Aqui não é igreja para você estar chorando, colocando a mão na cabeça. Você tinha que ter chorado antes, mas aqui não, aqui é um tribunal e aqui eu vou julgar a causa de vocês. E falou para minha sobrinha, o que você quer que eu faça? Você quer que ela pague uma cesta básica durante um ano para você? Aí a minha sobrinha, não quero. Só quero uma coisa, que ela pare de me difamar, porque eu não sou isso que ela está dizendo que eu sou. Ai, me perdoa, minha irmã, me perdoa, me perdoa. Ela disse, eu te perdoo. Eu te perdoo. O tribunal hoje é dado por Deus, para que a sociedade possa buscar os seus direitos, mas não pode passar disso, disse Jesus. Não pode de forma alguma. Então, é justo esse tribunal que hoje está ao nosso benefício. Amém, irmãos? Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau que a gente devemos seguir, mas esse degrau é dado por Jesus no capítulo número 5, versículo número 38. E esse tribunal é interessante, que esse tribunal é diferente desse tribunal nosso hoje, que vamos lá buscar os nossos direitos, se acontecer alguma coisa onde nós vivemos como cidadão daqui da terra, que, sei lá, acontece sempre, as pessoas hoje estão advogadas em nosso dispor para a gente procurar os nossos direitos. Mas veja só, não pode passar disso, veja só, esse tribunal que Jesus vai dizer aqui é interessante. Se o Arthur puder colocar, capítulo 5, do Evangelho em Mateus, capítulo 5, versículo número 38, Jesus ele vai mudar o endereço do tribunal.
Ouviste o que foi dito? Olha só, Jesus ele faz uma viagem. Se nós olhar como Jesus olhou, Jesus ele faz uma viagem. E eu gosto disso. Eu gosto de olhar e às vezes eu me pego ali viajando mesmo. Não viajando na maionese, né? Mas viajando mesmo no território da Bíblia Sagrada. E viajo na geografia bíblica e começo a viajar e me emocionar e disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu viajo bastante. Ai, como é bom viajar. E eu começo a viajar como Jesus viaja. Então ele vai lá no Antigo Testamento, olha só, ele está ali no meio dos seus discípulos. Ali ele começa a abordar e começa a ensinar. Ele diz assim, olha só, ouvistes? Eu sei que vocês ouviram já. E vocês sabem de cor e salteado. Ouviste que foi dito? Olho por olho e dente por dente. 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso não é no sentido literal, bateu em você, você virar e pedir para ele bater, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando do teu coração, ele está falando do nosso coração, e em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, como que está o teu coração nessa noite? Você vai revidar a tua ofensa? O irmão que te ofendeu, a pessoa que te ofendeu, até quando que você vai colocar a cabeça no teu travesseiro e vai dizer, eu vou um dia vingar, eu vou um dia revidar, eu vou um dia descontar. Como que está? Então, olhe e faz esse análise. Por isso que Paulo, ele vai também fazer um exame intrapessoal, e vai dizer também para os irmãos da igreja de Corinto, irmãos, examinai a vós mesmo, e depois coma deste pão, e beba deste cálice. Então, quando nós faz uma análise dizendo, Senhor, antes de eu comer esse pão, e antes de eu beber esse cálice, eu estou digno? Eu estou digno? Por isso que as pessoas, às vezes, chegam, e eu também discordo muito desses telepregadores, evangelistas na rede de televisão, dizendo assim, primeiro, traz a sua oferta. Olha só o que ele faz, seu dinheiro. Primeiro traz, vem aqui oferta. Mas eles não ensinam o povo. Eles não ensinam a multidão, dizendo primeiro, conserta-te com teu irmão, vê se o teu irmão não tem alguma coisa contra você, depois você vem diante do altar e coloca a tua oferta ali. É isso que Jesus fala. Então devemos fazer esse análise, e fazer como Jesus fez. Continua lá fazendo um favor, Mateus. E isso me faz lembrar também, de uma vez que eu estava sentado com e os irmãos todos conhecem, né, o saudoso pastor Adão de Oliveira. Eu estava sentado uma vez, eu era bem jovem, sentei na mesa, ele gostava sempre de estar falando, né, dando testemunho, irmã Edenilda, né, homem, cabeça branca, experiente, né, e a gente gosta, né, de estar ouvindo as pessoas mais velhas, né, a gente aprende com eles, né, então assim, eu vou ficar brabo se não me corrigir, eu vou ficar brabo.
Agora, tem pessoas que não gostam, é difícil ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Parece que a pessoa não gosta de você, parece que a pessoa não te ama, parece que a pessoa não quer o teu bem, mas você está pensando de uma forma errada. Está pensando de uma forma errada. Então ele dizia essa história com relação a esse aqui, que o irmão estava evangelizando, entregando o panfleto na rua. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, evangelizando, né? E tinha um vizinho que não gostava dele. E ele foi entregar o panfleto e disse, Jesus te ama. Ele falou, não quero esse panfleto. Eu só pego esse panfleto se eu te der um tapa na sua cara. Porque Jesus disse que a gente deve oferecer a outra face. E o irmão, naquela simplicidade, ele disse, pode dar. Aí ele ia dar. Ele, quando fez assim para dar um tapa, a menininha, a filhinha dele, falou, papai, não faça assim. Ele caiu de joelho no chão, chorando. Mas chorando em lágrimas, em pranto. Com aquela atitude daquela criança. E ele dizia, por que você está chorando, o evangelizador? Por que você está chorando? Eu estou chorando porque a minha filha, ela é muda. Aleluia! E hoje ela falou. Quando o pastor Adão falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus do céu, que coisa gloriosa, que coisa tremenda isso. Mas isso é uma exceção. Mas Jesus, ele faz milagre, ele transforma. Se nós examinarmos o texto e o contexto em que Jesus, ele disse isso. Ele disse assim, eu vou pegar mais essa parte. Amais uns aos outros como eu vos amei. Diga comigo, amai uns aos outros como eu vos amei. Não como eu amo a mim mesmo. É como Cristo amou. Ora, se nós aprendêssemos esse texto áureo, irmãos, que isso possa estar gravado, isso vai fazer você se alegrar na presença de Deus. Você vai viver durante a semana dizendo, eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso amar como Jesus amou. Você está trabalhando na empresa onde você está trabalhando, você está dizendo, eu preciso amar como Jesus amou. Você está dentro da sua casa, você dizendo, eu preciso amar como Jesus amou. Aleluia. Glória a Deus. Nesse contexto, Jesus, ele está há 3 dias antes de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E os 12 estavam ali. Os 12. Eu até pensei, mas eu não sei, talvez eu ia escandalizar nessa noite. Eu pensei de vir aqui pregar com uma toalha no meu ombro. Sabe, eu queria pregar, então eu faço que os irmãos comecem a imaginar uma toalha no meu ombro. Eu pregando aqui, mais uma toalha no meu ombro. Começa a ver, uma toalha no ombro do irmão Jonas. Começa a pensar comigo, uma toalha no ombro do irmão Jonas. Você está vendo uma toalha no meu ombro? Começa a imaginar comigo, uma toalha no ombro do irmão Jonas. Estão olhando? Sim. Imaginou? Faz essa figura. Imagina uma toalha no ombro do irmão Jonas. Maravilha. Olha só. Nesse contexto estava ali, né? Aí, Jesus, ele pegou uma bacia.
pegou uma bacia. Olha só. Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Né? E lava os pés. Olha só. E lava um, e lava o outro, e lava o pé de um e o pé de outro. Pedro ficou meio assim. Né? Não, Senhor. Os meus pés, tu não lavarás. Imagina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não pode? Sabe por quê, irmãos? Quem lavava os pés naquela época, você pensa que os judeus faziam isso? Fazia nada. Nada. Mas para Jesus, o amor não é um sentimento. A nossa cultura é bombardeada e nós, como igreja, às vezes nós somos influenciados pela cultura. E nós, como cristão, não devemos de forma alguma se conformar com o modelo deste mundo. Não devemos. Não devemos. Isso, eu sei que tem uns que baixam a cabeça e fica ali, para mim não me importa isso. Né? É o que você pensa, amém. Mas quem nos orienta? Paulo, ele disse, irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Para Jesus, o amor não é um sentimento, é prática. É prática. Então, assim, Jesus, ele é o modelo de amor. Então, Jesus, ele chega, começa a lavar um, lavar outro. Chegou Pedro, opa, nos meus pés você não vai lavar. Ele falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Tem muitas pessoas que não querem ser limpo, irmãos. Tem muitas pessoas que não querem ser limpo. Muitas pessoas. Coração mau. Coração maldoso, coração vingativo, você não sabe, tem pessoas lá do teu lado, lá na empresa onde você trabalha, ele não é teu amigo, ele quer ver o teu fim, ele quer ver você destruído. Uma vez Satanás, na boca de uma mulher, disse assim, eu vou destruir vocês. Eu disse, você não vai não, Satanás, porque Jesus não vai deixar, porque maior é aquele que está comigo. Você não vai destruir, você veio para destruir, matar e destruir, mas Jesus me deu vida, e vida com abundância. Satanás, você não vai azedar o nosso coração. Satanás, você não vai azedar o meu coração. Satanás, você não vai ver eu tendo uma vida azeda, amarga, amargurada. As pessoas vão se sentir bem perto de mim, porque eu tenho o gozo do Espírito Santo, eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Não vai, não deixa seu coração ser azedo por causa de pessoas que faz toda sorte de maldade contra você. Não deixe o seu coração ser azedo, em nome de Jesus. Aí Pedro disse, Senhor, não lava mais meus pés, pode lavar, ou seja, pode me dar um banho. Me dá um banho. E aí, meu Deus do céu, Pedro, ele era muito afoito, irmão, vou dizer assim. Ei, meu Deus do céu, era demais. E tem uma, pensa num rapaz brabo, mas brabo, né? É que ele errou, escuta só, ele errou, ele tirou a orelha do soldado, mas ele ia tirar o pescoço do soldado. Jesus, rapaz, não faça isso. Você não sabe o espírito, olha, misericórdia, né? Se for Jesus, né, na vida dele, tá pego ele, rapaz. Pedro não era fácil. Aí tá. Irmãos. Jesus, ele sabia quem ia trair. Jesus, ele sabia. E veio o traidor, né? Veio o traidor ali. E ele lavou os pés de Jesus. Tem coragem? Não tem coragem, né? Sabe por quê?
Nós não estamos preparados para isso. Se sentar hoje um homossexual, né, do lado do irmão João, da irmã João, da irmã Helena, fica do lado ali, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Porque nós não estamos preparados para receber esse tipo de pessoas. E vem Jesus e diz assim, e lava os pés, né? E Judas sai para o trair. Jesus sofreu a traição de Judas. Jesus sofreu a negação de Pedro. Todos os discípulos o abandonaram. Ele ficou sozinho. E lá no alto da cruz ele disse, Pai, perdoa-os. Aleluia. Porque eles não sabem o que fazem. Eu digo nessa noite em nome de Jesus, perdoe seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe os seus amigos, perdoe seu patrão, perdoe a sua família, perdoe. Não ande com isso, com essa falta de perdão. Quando Judas chega assim para dar um beijo lá no jardim do Getsêmani, Judas vem dar um beijo nele e Jesus chama ele do quê? Não é inimigo não? Ô Satanás, meu inimigo, eu vou te matar. Não é assim? E ódio no coração, né? Não deixa, irmão. Jesus chega assim e diz, ô meu amigo, né? Ó, nós estamos no mês de maio. Você sabe que dia 9 de maio tem sábado de aleluia, não é verdade ou não? Sabe o que acontece nessa data, sábado de aleluia? Não sabe? Ah, meu Deus do céu, sábado de aleluia é o dia de malhar o Judas. Né? Eles fazem o boneco no Judas e começa, opa, e chuta para lá e chuta para cá. Ah, é tradição, isso é tradição. Mas você vai ver que Jesus não ensinou isso, irmãos. Jesus não ensinou isso. Timóteo Keller diz, peguei essa citação e achei interessante para pôr aqui nesse sermão. Ele diz assim, o mundo diz, olha só, o que Keller diz? O mundo diz, eu te amo, se você for amável. Bom, né? A história diz, eu te amo se você me amar. Então Keller diz, eu te amo se você for amável. Jesus diz, eu te amo quando você é o meu traidor. Eu te amo quando você é o meu traidor. Então é tão radical, mas é um fundamento de toda ética cristã. O amor do mundo é troca. O amor de Cristo é iniciativa. Ele não espera ajuda ser legal para pegar a toalha. Ele amou primeiro, amou pior, amou até o fim. Amém, irmãos? Vingança. Deus diz não. Justiça, Deus diz aprova, mas não é o fim. Jesus diz misericórdia, Jesus ensina, mas tem mais. Jesus exemplifica o que ele fez na cruz. Amém? Se colocamos em pés em nome de Jesus.